Boa tarde pessoal, acadêmicos e acadêmicas do FuteClass. Hoje vamos bater um papo muito especial com o professor Hoffman. Vamos aguardar a conexão dele, ele já acenou aqui. Já estamos entrando ao vivo com o professor Hoffman. Boa tarde, tudo bem, meu amigo? Está me ouvindo bem? Sim, tudo bem, Maravilha, Guilherme? Posso maravilha. parafrasear parafraseando aí um amigo nosso, ouvo bem. Perfeito. Então, também ouvo bem. Vamos lá. Bom, Ouvo bem. vamos lá, professor. Brincadeira. Bom, primeiro quero te agradecer aqui, em nome do FuteClass, né, da sua participação. Você imediatamente aí aceitou o nosso convite. Eu sei que, independente da pandemia, certamente você tem muita coisa também a fazer e conseguiu, né, encaixar aí na sua agenda para poder compartilhar um pouco dessa sua experiência, né, vitoriosa aí dentro do Atlético. Enfim, então hoje a nossa ideia é entender um pouco melhor sobre a estrutura, sobre a metodologia de jogo, o que está sendo feito, né, nesse momento de pandemia aí, e certamente compartilhar esse conhecimento, né? Aqui nós temos o lema, professor, que é o FuteClass envolvendo, né, o futebol pela educação e transformando a educação pelo futebol. Então, nada melhor Boa. nesse momento aí a gente compartilhar esse conhecimento. Já informo a todos também e peço que acione o nosso canal no YouTube. Essa live também ela ficará salva, certamente para depois as pessoas conseguirem, né, absorver também todo esse ensinamento aí de hoje. Muito bem, boa tarde mais uma vez, muitíssimo obrigado. Eu gostaria de começar aqui a nossa conversa, na verdade, até para as pessoas entenderem, né, como é que foi a sua trajetória. Então, eu sei que você, né, é campeão aí, foi campeão mineiro, bicampeão, né, 18 e 19, vice-campeão da Série A2 do Brasileiro também feminino. Então, realmente, isso já ratifica aí a sua competência. Então, eu gostaria, professor, que o senhor começasse a falar para a gente sobre a sua trajetória, a sua formação acadêmica, né? E como que te levou aí a estar na posição hoje do treinador profissional feminino do Atlético Mineiro. Boa tarde. Beleza. Boa tarde, Guilherme. Só colocando uma adendo aí. Ganhei, mas não ganhei sozinho, né? Ninguém ganha sozinho. O treinador, então, nunca ganha sozinho. Tem uma comissão técnica para apoiar, que é fundamental, e principalmente jogadoras, né? Não existe treinador que ganhe sem jogadora, no meu caso, jogadora, é impossível. Mas então, minha carreira. Eu sou um cidadão de Belo Horizonte, né? 33 anos, acho que bem vencedor no ponto de vista por tudo que eu passei, eu trabalhei. Eu joguei no América 5 anos, né? Minha categoria de base foi no América, fui goleiro. E depois parei, fui estudar. E aí eu começo minha carreira no Contagem Esporte Clube, como treinador de goleiro. Eu fui treinador de goleiro inicialmente júnior lá, mas eu passei por todas as categorias. Para infantil, juvenil, júnior e até o profissional, né? Disputamos a terceira divisão em 2011. E aí, em 2012, o Adailton Nunes, que era o coordenador do Contagem, o Luiz, o Lulu, né? Um abraço para ele. O Lulu sai da equipe da categoria juvenil. E o Adailton precisava de treinador. E aí eu me lembro que o Lulu falou assim: ó, coloca o Hoffman, ele vai ser capaz de tocar. E eu estava ali de treinador, de goleiros e auxiliar do Adailton no profissional do ano anterior. Então, em 2012, a Dailton até me lembro bem que ele gostava de fazer uns testes com a gente, assim, para ver se a gente estava preparado. E aí ele até me coloca para dar uma preleção para o Júnior, sem eu saber de nada. Ele, hoje a preleção é com o Hoffman. E eu falei, cara, eu tomei um susto e tal. Eu não entendi nada que ele fez. Quando acaba, a gente vai pro jogo, era um amistoso contra o Cruzeiro e tal. E quando acaba o jogo, ele fala: ó, quero que você seja o treinador do juvenil, mas você precisa melhorar essa preleção. Então, daí em diante eu passo a ser treinador, né? Fiquei no Contagem, depois, em 2013, eu fui
rodei vários times, né? Pitangui, Ferroviário, Santa Cruz, onde eu passei várias vezes lá, tanto como auxiliar como treinador, né? E aí, a convite da Bárbara, eu participei no Santa Cruz Feminino, Top. 2013, com o Diogo Evaristo, um abraço para ele, hoje preparador físico do Coimbra. Uhum. E aí nós fomos para Santa Cruz, treinei a Bárbara lá, que hoje é coordenadora do Cruzeiro, né? Nós fizemos um Sim. trabalho lá. E aí em 2018 a Bárbara liga para o Diogo procurando um treinador. E aí ele, como amigo de sempre, me indicou e falou, tem o Hoffman. Ela, pô, onde anda o Hoffman? E ela me ligou, acertamos, né? Entrei no lugar do PH, lá no América. E aí, desde o dia 1º de outubro de 2018, eu estou no feminino, então América, Cruzeiro e agora no Atlético. Na carreira, assim, eu digo que tive sorte nessa questão de ganhar, porque no meio desse tumulto todo, eu tranco a faculdade de Educação Física, não vou chegar, não vou arrumar nada, não vou ter uma oportunidade. Fiz Direito por um semestre na PUC São Gabriel. Curso que eu espero um dia voltar e terminar, gosto muito, gostei muito. E aí a família, não, termina a Educação Física, depois você pensa no Direito. Eu terminei a Educação Física e aí veio o convite da Bárbara e não voltei para o Direito, mas eu acho que é isso, é um pouco de sorte, essas questões que a gente não sabe explicar, né? Perfeito, perfeito. É aquela história, né, professor? Na verdade, a sua humildade aí também é muito grande, né? Porque a sorte, ela sempre está acompanhada com a competência, né? Então, não tenho dúvida que nessas preleções, enfim, nessas oportunidades, né, que na verdade você sinalizou, sem dúvida nenhuma você mostrou um diferencial e é por isso que hoje, certamente, você está aí galgando, né, posições importantíssimas aí no futebol feminino. Sem dúvida nenhuma tem conseguido, né, alcançar um espaço. Na verdade, ainda tem muito para se alcançar, não tenha dúvida nenhuma, nós vamos falar sobre isso Muito. também, né? Mas parabéns aí realmente pela trajetória. Você não contou só também da sua experiência também com tênis. Não, então, esse aqui é a minha noiva, ela é treinadora do Minas, treinadora de seleção brasileira e, assim, ela da nossa dupla, ela que é a fera, eu sou coadjuvante. Beleza. Bom, maravilha, Hoffman. Agradeço aí. Pessoal, já conseguimos, né, entender realmente a sua trajetória, ou seja, nada é por acaso. Realmente você tem aí um histórico, né, muito grande com relação e a vivência com o futebol, o que te dá certamente essa condição de estar onde está. Agora, entrando dentro da estrutura realmente do Atlético, eu gostaria que você Uhum. compartilhasse conosco. Hoje, como que funciona efetivamente a operação? Hoje existe uma estrutura totalmente independente, de analistas, de comissão técnica, o local de treino. Eu queria que você fizesse um overview para a gente de como que hoje realmente o Atlético está estruturado para a condução do elenco. Tá, a gente tem a parte, temos, vamos dizer assim, vou falar por profissionais, né? Perfeito. Treinador, auxiliar, analista, que é a auxiliar, vou dar os nomes, a Thaís, Thaís, sim. analista a Evelyn, o treinador de goleiras, que é o Ricardo, o preparador físico, que é o Guilherme. Aí temos também o coach, né, que é o Cassiano, faz um trabalho com as meninas ali. Tem a Nina, nossa coordenadora, né? E temos duas médicas e uma fisioterapeuta. As duas médicas, a Alessandra e a Rose, e a fisioterapeuta, a Gabi. Então tem todo esse departamento, um departamento grande, com futebol feminino Uhum. ainda caminhando, né? Você contar com duas médicas é uma coisa diferenciada. Como analista também é diferenciado. E, assim, a gente usa a estrutura da PUC, ó, da PUC, eita, viu o pessoal da PUC, do CT, né, do Galo, de Vespasiano. E, assim, tem também treinamentos na Vila Olímpica, e são 2 vezes que a gente treina lá, na segunda e na quarta. Vila Olímpica toda disponível para a gente, que é, assim, questão de café da manhã, almoço e treinamento. Então, é uma coisa diferenciada. E no CT nós temos também a questão que aí não é do feminino, mas a questão da base, que é o departamento de fisiologia, com o Tani, com o professor Pimenta,
Aí o Guilherme anda mais lá do que eu. E aí eles fazem todos os testes físicos, também fazem monitoramentos ali de carga. Então, por exemplo, esse departamento empresta a gente todos os treinamentos, GPS, Uhum. frequencímetros, né? E aí volta, a gente já tem um relatório de estudo do tempo. É, Tem também a termografia feita lá com eles. Então, assim, hoje o trabalho do Atlético é um trabalho grandioso, uma estrutura muito grande. Não esperava, pra falar a verdade, não esperava uma estrutura grande assim. Esperava menos, bem menos, mas eu fico feliz que a gente tenha tá nesse caminho e aí cabe agora a gente poder ter resultado no campo para a gente evoluir, né, mais e mais com o nosso departamento. Mas a estrutura do Atlético é basicamente essa. Não, perfeito. E aquilo, né, professor? À medida que efetivamente os resultados começam a aparecer, né, a estrutura e o aporte, ele, sem dúvida nenhuma, vem. A gente sabe que hoje É, o futebol masculino ainda, né, é o que segura, né, financeiramente, assim, vamos dizer, né, o futebol feminino, mas acho que tem sim, claro, não avançado. podemos mudar. Isso aí a gente não pode dizer que não seja, né? O aporte hoje vem do futebol masculino. E o futebol, de uma forma geral, isso em qualquer clube, né? Você precisa realmente ter o resultado. Quando você tem o resultado, aí os investimentos eles vão acontecendo. Não dá para. Acho que a cadeia, o pensamento do futebol, a gente pode até tentar pedir ser diferente, mas de uma forma geral mesmo, pelo menos Brasil, você primeiro vai lá, conquista e depois você vai colhendo os louros, né, dos resultados. Sempre assim. Sim, e isso é observado em qualquer setor, né, professor? A gente vê, futebol também não é diferente, precisa sim de resultados, até para atração dos próprios patrocinadores, né? Então a gente realmente tem que acelerar com relação a isso. Bom, você comentou então sobre a estrutura e etc. A gente tem acompanhado também, né, o futebol feminino, o seu elenco. Hoje, naturalmente, as alterações e contratações elas são necessárias, né? Já acontece ou com a saída de uma jogadora, Uhum. enfim, é necessidade Normal. específica, normal. Hoje, como é que funciona isso no Atlético? Hoje vocês têm também uma estrutura de captação, essa parte de contratação também ela é específica do feminino. Como que é feito esse trabalho quando você efetivamente precisa e tem necessidade né, de resolver uma carência? Na verdade, aí fica por conta realmente da comissão técnica, né? Toda. As contratações foram feitas, Hoffman e Thaís sentaram o bumbum na cadeira, foram assistir jogos e jogos para procurar as meninas que a gente pensava e pensa que são as ideais para subir o Atlético. Então, não, é diferente do masculino, né? Que tem realmente um setor de mercado, Uhum. de análise. E aí é difícil, porque, por exemplo, na 1, a CBF disponibiliza, por exemplo, o Stat, né? Que você consegue saber dos jogos, de forma que jogam as equipes, número dos atletas, dos dados das atletas. Então, existe uma situação que aí você consegue gerar até realmente um mercado de análise, né? Agora, na A2 não tem isso. Na A2 nós não temos um stat, não temos essa questão, então a gente vai por conta própria, vai assistir um jogo, faz uma anotação, gostei da atleta X. E aí você vai lá buscar, entra no site o Gol, sempre entro nele, ele é o que é o meu norteador ao Gol. Aí eu consigo saber aonde que essa atleta já jogou, tem alguns dados dela, não sei se o Uhum. pessoal conhece. Assim, dependendo da atleta, já tem a estatura, peso, então é bem legal também. E aí a gente destrincha isso. Ela tem assim, tem atleta que já jogou Mundial Sub-20, aí ela tem Mundial Sub-20 e tal. Então a gente vai só desenrolando. 2017 ela jogou no Kinderman. Opa, digita lá Kinderman 2017, vamos procurar. Então é uma pesquisa muito minuciosa, mas da parte da comissão técnica não tem nenhum setor. Eu não sei, mas eu duvido que tenha alguma equipe feminina com um setor tão desenvolvido. Pode ter um analista, assim como o Atlético tem.
mas um setor mesmo acho difícil, né? E aí que entra a experiência dos treinadores, né? Eu acho que os grandes treinadores aí que nós temos como referência hoje no Brasil que ganham títulos, eles têm muito tempo de prática, muito tempo de futebol feminino e encontram atletas de uma forma mais fácil, né? Até assunto que eu conversei esses dias com o Jorge, Uhum. treinador do Cruzeiro. A gente estava falando isso, falando, a gente precisa dar uma encurtada nesse tempo que Arthur Elias e o Lucas, grandes treinadores, até abraço para eles, que eles têm de futebol feminino, cello, que os caras já trabalham há tanto tempo, que tem tanta atleta que já passaram por eles, que já se destacam, e eles sabem onde buscar, e atletas que às vezes nós que estamos começando, né, Jorge, eu no feminino, Uhum. não temos esse conhecimento. Então, a gente vai gastar mais tempo, não que a gente não consiga bons resultados ou competir de igual para igual, mas aí você acaba correndo mais, né? Como qualquer pessoa que está aprendendo, que é mais inexperiente, Não, perfeito. E muito interessante também você comentar essa situação, né? Essa parceria, né? Que existe entre os profissionais. Que muitas das vezes se discute, não, né? A rivalidade ela sempre vai existir dentro do campo. Isso aí é Claro. normal. Isso aí não tem a menor dúvida disso. Mas eu acho que essa parceria, né? Realmente engrandece né, a profissão. Enfim, acho que é muito interessante isso que você Fizemos, comentou. fizemos um grupo de WhatsApp para treinadores da A1, A2, treinadores de futebol feminino, ontem, né? E aí a gente tá aí colocando pessoas, colocando os treinadores. Quem não tiver no grupo, procura, procura o Hoffman, procura o Jorge. A ideia é falar de futebol feminino, movimentar Bacana. a modalidade, sem vaidade nenhuma, discutir jogos. Tenho visto que o objetivo do grupo não é promoção de ninguém, sabe? Não, não é Uhum. isso. Sim. Até hoje é a primeira live que eu aceito, que você me chamou, e é porque eu não acho que eu não faço promoção do meu trabalho, sabe? Acho que pode ser até uma coisa errada que eu faço, mas eu deixo o meu trabalho falar por mim. Uhum. Mas o intuito do grupo nosso é isso, é sem vaidade, para a gente discutir jogos, então a gente vai colocar lá, igual foi proposto, né? Estou até contando coisa do grupo, mas uma final sub-18 do Viana com Camila, quem sabe eles possam pegar lá a ideia e falar assim, o que você pensou, Camila? Camila que hoje está no Red Bull, né? Eu pensei isso, isso, isso. O que você pensou, Viana? Eu pensei isso, aquilo, aquilo. Tá, beleza. E o que aconteceu? Como foi? Aí a gente vai assistir o vídeo e vamos falar realmente isso que é o futebol, sabe? Sem vaidade, sem nada. Trocar ideias, entender o que o outro fala. Então, está sendo feito isso devagarinho e acho que tem uma questão importante para a modalidade, né? Sem dúvidas. E te agradeço mais uma vez, viu, professor, ter aceitado aí a nossa live. Realmente, né, eu sei que você é mais, né, prefere essa descrição. Já até sei de estresse aí com outras pessoas que também convidaram, mas eu fico muito feliz aí em nome do FuteClass, né, por você Eu ter nem aceito. respondi o malaco, hein? Sou mal educado pra caramba. Sou Não, mal mas educado. tá tudo em Eu casa. não, eu não, eu não gosto de internet. Eu não sou muito fã, não. As Não, mas minhas meninas estão tranquilo. mandando ali. Professor, você não fez barba? Você não estou no modo repouso. Totalmente, quem diz, sem problema nenhum. O importante é o conteúdo, né, sem dúvidas. E te agradeço mais uma vez. Professor, é interessante que até 2019, né, nós não tínhamos, né, praticamente futebol feminino e saiu de uma parte, de uma situação, né, praticamente, vamos dizer assim, oficialmente do zero, por uma situação de obrigatoriedade, né? Então, de uma maneira Tá. muito, né, vamos que vamos, tem que acontecer, e etc., e a coisa está aí. Você acredita que dentro do mundo do futebol feminino, né, até em razão dessa velocidade imposta aí pela própria CBF e tal, o nível dos profissionais que se realmente estão dentro do futebol feminino, eles acompanharam essa velocidade? Você acha que está aquém? Você acha que ainda realmente pode se desenvolver? E aí, falando um pouco de gestão realmente, né? Que é o que a academia do futebol aqui do FuteClass realmente se preocupa. Como é que você vê essa questão do desenvolvimento profissional do feminino especificamente?
Tá. Desenvolvimento dos treinadores. Eu acredito que o futebol feminino tem bons treinadores. Sabe? Precisa melhorar? Claro, acho que a gente precisa melhorar sempre. Vem uma estrangeira, por exemplo, assume a seleção. A gente tem que ali beber daquela fonte, né? De entender o que ela faz, do que ela está pensando. Acho super válido. A gente tem que sempre melhorar nisso. A questão de gestão, me repete aí, Guilherme. Com relação aos profissionais, realmente, com relação à Tá. gestão, à condução do futebol feminino. Você acha que hoje ele está num nível adequado? Existe espaço? Lógico, né? Assim como você comentou. Mas se na sua visão e comparativamente, né, não há o que é melhor ou o que é pior. Longe disso, a gente não está querendo aqui. Acho que cada um tem a sua Uhum. especificidade, tem o seu momento, né? O Brasil ficou 40 anos, né, com a proibição do futebol feminino. Enfim, na verdade não é isso. Mesmo assim, no seu entendimento, pelo seu dia a dia, o contato que você tem, principalmente você já passou pelos, né, os grandes clubes aqui de Minas Gerais, então você entende que realmente as pessoas estão se desenvolvendo, estão buscando a capacitação para Estão. ocupar os cargos. Sim, sim, elas Maravilha. estão. Acho que os trabalhos, por exemplo, que a Footclass tem feito é muito bom. Eu até acompanho. Muito obrigado. E 2017, eu também fiz um trabalho para uma atualização para treinadores, né? Juntamos aí bons nomes aí, Gibson, Marcelo Vilhena, Alessandro, Lucas Batista, João, Nome de peso. Boaventura. Eu vou deixar a gente para trás aí, Marquinhos, Marcos Valadares. Então, assim, para essa busca, sabe? E tem muita gente buscando conhecimento, tem muita gente evoluindo. Você olha principalmente assim, para treinadoras buscando, hoje tem Emily, pô, um curso, pô, buscando ali cada dia ser melhor, Tatiele, então tem grandes treinadoras aí também buscando, então, para não falar treinadores, né? Estou colocando Uhum. treinadoras, o futebol feminino está nessa evolução, está se capacitando sim. É claro que se capacitar hoje, se preparar, isso demanda um pouco de tempo para que o todo melhore, né? Tanto dentro e fora do campo. Mas eu tenho visto, sim, bons profissionais, profissionais capacitados e procurando sempre evoluir. Perfeito. Chegou uma pergunta aqui do Uhum. Caio. Como que você avalia a importância do René Simões para a história do futebol feminino brasileiro? Que teve, né? Sem dúvida nenhuma, o René é um marco, né? Com relação a todo o trabalho que ele desenvolveu lá atrás. Enfim, acho que tem muita coisa hoje que pode ser aprendida exatamente pelo o que ele plantou lá no início, né? O que você acha que é a É, contribuição que ele... o, não, o René fez um trabalho fantástico. Quando sai também de um masculino e vai para um feminino naquela época, ele de alguma forma ele contribui mais do que resultado, mas de olhar. Todo mundo fala, olha, o cara foi para o futebol feminino. Isso era um ponto importante também, além do campo, né? O futebol feminino precisava e precisa dessa visibilidade. O René é um cara fantástico. Eu tenho só falar bem dele, porque quando bati um papo com ele em 2018, troquei mensagens com ele, o cara me respondeu na mesma hora e não é propaganda que ele fica fazendo do trabalho dele, né? Aquela Uhum. ideia de coach. Coach, Não, o cara realmente é aquilo ali. O trabalho dele é a expressão do que ele é. E eu fico assim, pô, feliz e vejo que o cara contribuiu demais e contribui, porque ainda continua ali apoiando o futebol feminino com unhas e dentes. Sempre que pode, ele fala e defende a nossa classe, né? sem dúvida. Bom, professor, como é que fica? E essa, sem dúvida nenhuma, é um desafio muito grande, né? A questão do planejamento, né? Essa periodização. Como que vai ser feito? O que que você imagina? Né? Como é que tem sido esse trabalho nesse período? Metodologia de jogo, enfim, tática. Como que é possível hoje, né? Da forma com que estamos vivenciando aí, né? Essa situação do Covid. Como é que você tem tratado isso, internalizado isso aí com o seu elenco, professor? Tá, a gente tem feito um trabalho físico. A gente abre aqui um aplicativo, fica todo mundo online fazendo um trabalho com o Guilherme, né? Fica comissão acompanhando, mas o Guilherme tocando o trabalho, eu fico lá mais
perturbando as meninas, deixando elas nervosas. E assim, eu não falo de tática, não vou falar de tática, não, para mim não é momento. Acho que quem trabalha comigo e já trabalhou sabe que para mim eu acredito muito no vivenciar. Futebol é expressão corporal e eu não, sinceramente, é válido explicar, é válido mostrar em vídeo, válido, tudo é válido, mas assim, eu não perco da minha mente que, como é uma expressão corporal, eu preciso estar lá, fazendo, estando no campo. Então eu evitei falar de tática agora, até porque a comissão técnica fez uma avaliação do Vasco. A gente já tem a avaliação do próximo adversário. Mas Uhum. é o próximo adversário? Não sei mais. Eu não sei se o Vasco é o próximo adversário. Eu não sei se a CBF vai mudar. Alguns times, por exemplo, suspenderam o contrato, ou outros já até liberaram o atleta no bid. Aí, assim, pô, liberou o atleta no bid. O que será que esse time está pensando? Vai continuar ou não? A primeira fase acabaria 19 de abril. Uhum. Hoje, 8, estou perdido no tempo, 8 a 7 de maio. Já 8 de maio. passou. Será que esse clube consegue se manter? Então, eu não vou falar de tática porque eu acredito que a gente ficaria falando na cabeça delas e elas não iriam absorver, porque eu acredito no falo, demonstro, executa. E executou, Uhum. sentiu, e aí, qual é o problema? Ah, não, eu senti isso, então vamos discutir de novo, vamos tentar fazer. É sempre assim. Não. Então, nesse momento, elas estão mais trabalhando com o Guilherme na parte física. Perfeito, perfeito. Tem uma, Ainda. Pois não. tem uma perguntinha aí, Deise, acho legal a gente tentar responder. Desculpa aí, Guilherme. Daisy, não, sem problema. É importante, inclusive, agradeço a participação do pessoal. Ah, Para passou virar aqui. bate-papo mesmo, sabe? Isso, a ideia é essa, a ideia é essa. Bom, a Daisy, agradeço, Daisy, muito obrigado. Não sei se já foi a pergunta parecida, se foi, perdão, deixa É eu de subir. ser Ah, sim, as nosso. exigências da CBF para treinadores, como cursos, também são exigidos. Excelente pergunta, excelente Ah, pergunta. Por favor, professor. ela coloca sobre se é diferente para o feminino, não sei se é Isso, isso, mas exato. ainda não tem uma licença para o futebol feminino, não, né? A CBF tem as suas licenças, ainda no feminino não tem sido cobrado, essa é uma verdade. Uhum, Eu mesmo não tenho, sendo bem uhum, sincero. Estou fazendo uma do Peru agora, uhum, acabo daqui a 2 semanas, termino essa licença do Peru, que é uma licença da Comebol, e ela tem o conceito da MBP, que é um conceito que está sendo aplicado, por exemplo, na base do Atlético, né? Que é uma uhum. metodologia de Barcelona, na Espanha. Então, eu quis fazer para entender melhor. Mas não tem uma licença feminina, até acho que não deveria ter uma licença para o futebol feminino, não. Sou a favor de ter uma licença geral, se é o caso, já temos, né? E com conteúdo feminino maior. Porque a ideia é que quem sabe, né? Apesar de eu falar isso, hoje parece utopia, mas a sociedade tem mudado, mas amanhã uma treinadora capacitada, ela pode estar no masculino, por que não? Aí ela vai lá, faz o investimento de licença, tem bons resultados, é grande profissional, e aí amanhã, não, você não pode porque você não tem a licença do masculino. Futebol é futebol. Tem as suas diferenças, mas é o mesmo jogo. A ideia de esporte coletivo continua. Então, não entendo, não concordaria que tivesse uma licença para o futebol feminino. Acho que tem que ter um conteúdo maior sobre futebol feminino, para que também não saia um cara do masculino e vai lá aplicar um trabalho no feminino sem saber o que é a modalidade, né? Que tem suas Uhum. diferenças, mas não tem diferença de licença e ainda a CBF não tem cobrado. Mas acredito que na hora que ela expandir um pouquinho mais o curso dela, por exemplo, licença B em Belo Horizonte, se eu não estiver enganado, nós tivemos uma vez. Nós não tivemos nenhuma licença A em Belo Horizonte. Acho que quando a Uhum. CBF chegar nesse, nessa grandiosidade assim, né, nesse trabalho de ter em todos os estados o curso acontecendo, eu acho que aí ela vai começar a cobrar
e o futebol feminino vai ser cobrado disso aí também. Perfeito, agradeço aí a pergunta e fica à vontade, pessoal. Se vocês quiserem mandar a pergunta, a oportunidade é agora, o professor está aí conosco. Bom, dentro do que nós estávamos comentando, eu sei da sua liderança com relação, né, ao time, enfim. Agora, como é que fica o lado psicológico, né, das atletas? Porque essa indefinição, né, como o senhor bem colocou, quer dizer, contratos vencendo, não se sabe se vai ter, né, o término da competição, enfim, prazo, etc. Como que você tem atuado, né, nesse acompanhamento psicológico, né? Enfim, é lógico, obviamente tem profissionais, mas você como treinador, como que você tem trabalhado, né, e conduzido essa situação com as suas atletas? Ô, Guilherme, eu podia contar uma lorota aqui, né? Ah, podia falar um monte, mas olhando para um cara com esse meu cabelo, com essa barba de quarentena, não dá para falar que, ó. É claro que a gente tem um pouco de ansiedade por não saber o que vai acontecer com o campeonato. Mas eu te falar a verdade que eu nunca perguntei minhas meninas como está. Porque elas podem estar super bem, o treinador deprimido, ansioso. Uhum. Eu estou conversando com você aqui, por exemplo, eu estou de boa conversando, mas quem me conhece sabe que meu pé não para um minuto. Eu sou um cara extremamente estressado. Uhum. Então, assim, não teria como eu fazer esse trabalho com elas. Claro que quando acontece algo com uma atleta, a gente tenta estar próxima, né? Uhum. E assim, isso aí de uma forma geral, de grupo. Essa semana mesmo aconteceu uma coisa que o grupo todo se voltou e falou, não, estamos juntos. Beleza, ótimo, sensacional. Mas eu não tenho feito nada, nenhum trabalho separado, ou gente, no sentido de estar preocupado com a saúde mental, porque primeira coisa que eu acho que essas meninas são guerreiras de estarem no futebol feminino aí quebrando muita pedra. Essa é a primeira. Segundo, é que elas passam o ano todo fora de casa. Hoje que elas estão perto da mãe, da namorada, do namorado, é um momento mais prazeroso. E assim, o Atlético tem cumprido rigorosamente com todo o seu compromisso. Então cabe a gente entrar ali de manhã, 9h30, ligar o computador, o celular, trabalhar. Claro, se tiver algum problema a gente vai tentar ajudar, mas especificamente fazendo algum trabalho, não. Daqui a pouco a gente tem até uma reunião com as médicas, mas é mais para acompanhar ciclo menstrual, que a gente está nesse tipo de trabalho assim. A gente está tentando desenvolver no Atlético, mais e mais, né, melhorá-lo. Mas sendo sincerão aqui, não faço nada não. O treinador é o mais doido da bagunça toda. Não, bacana demais essa conversa, assim, é interessante realmente essa transparência sua, né? Minha chefe Porque, entrou, tá? opa, Falar bem de nossa, mim. Ó, a pressão só se o aumentando, mas E meu muito, ex-treinador de goleiro também, olha lá, o Castilho, saudade Castilho, tá dele. aí. Obrigado, Nina, também pela participação. Agradeço a todos, tem muitos atletas aí, treinadores também. Agradeço muito. E aproveito também para dizer que essa nossa conversa ela ficará salva no YouTube, no canal do FuteClass. Então, peço que as pessoas também acompanhem lá essa aula, né, esse show aqui de conhecimento realmente que está sendo repassado. Você comentou agora sobre a questão médica, né? Enfim, também eu sei que não é a sua área, mas Uhum. dentro da sua experiência, né, dentro do campo, enfim, e agora certamente assim, pode ser, né, potencializado, a gente não sabe, com relação a essas lesões das atletas, né? Na sua Ah, visão, essas lesões elas são similares ao masculino, são maiores, são menores? Como que você, a sua percepção com relação às lesões no futebol feminino, por favor, professor? com o bate-papo que eu já bati com alguns amigos, e a gente Uhum. compartilha dessa ideia, é que a falta de categoria de base, né, falta de lastro das meninas contribui para isso, né? A questão morfológica também, claro, mas dava para ser bem diminuída se tivesse um trabalho bem feito, bem realizado ali na categoria de base. Nessa época, eu vou até expandir um pouquinho o pensamento, agora com
questão da pandemia, né? Por exemplo, Sim. 2 meses nós vamos completar em casa. Uhum. A gente passa a ter um grande perigo, um grande vilão, que é a questão de voltar e machucar. Isso. Então, a gente tem tomado alguns cuidados, né? Por isso que a gente tem treinado Uhum. dia a dia para tentar diminuir. Mas, assim, se a gente não tiver um tempo de preparação, nós do futebol feminino vamos sofrer mais que o masculino, na minha opinião. Porque a gente não tem lastro, a gente tem Uhum. muito pouco lastro. A gente precisa de mais tempo, sabe, de preparação. Eu tenho visto alguns times falando em retornar ao campeonato 20 e poucos aí de maio. Uhum. Talvez para um masculino até dê, mas correndo também risco de muitas lesões. Agora, feminino eu acho inviável. A gente Uhum. precisa de tempo de preparação física e eu tenho sempre dito que nós treinadores temos que tentar fazer um jogo melhor, mais atrativo para que o futebol Uhum. feminino cresça. Então, a gente vai precisar de mais tempo assim para trabalhar. É verdade, porque não deixa de ser um entretenimento também, né, professor? Então, quanto mais atrativo, sem dúvida Uhum. nenhuma. Então, essa questão do prazo É, realmente é uma situação muitíssimo preocupante. Agora, com relação muito. ainda sobre esse assunto, nós sabemos, né, que exatamente até pela falta de base, algumas deficiências até cognitivas, né, das atletas que chegam no profissional, alguns treinos, enfim, são feitos com atletas masculinos, né? Mas o que você acha disso? Você acha que isso é interessante? Depende da idade? Como é que você vê? Você aplica esse tipo Tá. de treinamento? Aplico. Vamos lá. Eu acho que na infância, lá, com até 10 anos, talvez, não abaixo, uns 8 anos, seria legal. Poderia estar misturado, não teria problema nenhum. Eu acho que para acima, claro que para você evitar que a menina não deixe, que ela deixe de jogar, você vai colocá-la num grupo de meninos. Como muitas cresceram assim, né? Uhum. Sempre treinaram com meninas. Mas o que eu acho? O futebol, eu falei que ele é uma expressão corporal, mas ele também é uma sociedade, né? Tem que saber se relacionar. Eu vejo muitos amigos treinadores, conhecidos, outros que eu nem conheço, mas discutindo muita tática. Essa tática ali, a tática cá, a tática que ganha, o joguinho que vai. Sendo que, na verdade, a gente está em busca de formar uma melhor sociedade, que todos cumpram os seus deveres, que tenham seus direitos e que estejam focados num objetivo só, que é ganhar o campeonato, é não cair, depende da organização que você estiver. E aí, eu vejo que se relacionar só no meio de homem é uma coisa, se relacionar no meio de mulheres é uma outra. Então, eu sou muito a favor que depois de uma certa idade, as meninas tenham o seu grupo para se relacionar entre mulheres, que é diferente, não é pior, não é melhor, é diferente. Uhum. E tem Perfeito. coisas no masculino, por exemplo, que eu gostaria que as meninas nunca passassem por perto, porque nós entendemos o futebol de uma forma muito errada. Você vê que, por exemplo, futebol masculino, na sua grande maioria, os treinadores, entre aspas, são quase escravos dos jogadores, sendo bem direto. Os jogadores eles são os protagonistas? São. Mas eles não são quem mandam. Mas tem muitos momentos que a gente vê isso, que eles mandam. Então, é a cultura que foi desenvolvida, uma cultura podre. Já por outro lado, o futebol feminino tem uma cultura ainda limpa. Tem uma cultura limpa. Precisa um pouco mais de profissionalização? Precisa, porque ninguém se profissionaliza em qualquer lugar. Você vai se profissionalizar no meio profissional. Mas ele ainda é uma sociedade limpa. Então, assim, se for para misturar, eu não sou a favor. Na infância, tudo bem, porque criança é o ser mais puro do mundo. Agora, para idades, para ficando mais velho, eu não sou a favor, não. No meu trabalho, se eu uso demais, eu jogo. Eu vou pro jogo, dou porrada, põe Guilherme, põe Ricardo, já coloquei Jorge, já coloquei Pantos, já coloquei Fábio, já coloquei Bira. Todo mundo que Bacana. trabalhou comigo já correu. Eu estou esperando Thaís, estou esperando Evelyn.
jogar, eu acho que tem que jogar, sabe? É, que tem um ganho quando, por exemplo, os treinadores participam, que é o ganho de elas querem provar que eu sou ruim. Isso para mim é fantástico. Eu fui goleiro, fui Uhum. mal um goleiro. Quando eu vou para a linha, aí elas querem provar que eu sou ruim. Eu sou competitivo. Quem já trabalhou comigo sabe, eu posso estar estourado, fisioterapeuta falando, pô, eu tô lá. Eu falei, não, eu entrei aqui, eu tenho que ensiná-las que nós vamos desistir jamais. Então, ponho os caras para correrem, ou eu corro, e aí faz parte. Mas, em termos de formação ambiente, eu não gosto não, que a gente que conviveu no futebol masculino, a gente sabe que é muito sujo o sistema e a gente tem que trazer um futebol feminino limpo, que é diferente do masculino hoje. Não, perfeito. Muito interessante a sua reflexão, professor. A Nina ela fez um comentário aqui. A missão do futebol feminino vai muito além de se fazer respeitar. Tem que mudar paradigmas. Perfeito, né? Eu acho Ah, que você viu ali, exatamente. você viu ali o bando de corneteiro que tem, né? Olha, olha lá, um monte, olha lá, atleta, A eles galera são, tá toda. são demais. Jana, A e galera tá sabe toda como que aí. eu sou meio doido? Sabe que Ah, eu sou meio doido? até na pelada você quer ganhar. É isso aí, é competitivo, tá Pô, Júlio ratificando jogava isso. futsal demais. Júlio jogava demais. E muita gente aí parabenizando realmente seu trabalho. É isso aí, professor, é o reconhecimento. Agora fique esperto na pelada, hein? Porque o bicho vai pegar na próxima aí. Bom, dentro desse lado Porra, social, mal você, Deus. você comentou aí, e eu acho que é interessante a gente abordar esse assunto também, né? É... A menina está falando que vai ter arguição sobre a live. Já fica o desafio para o pessoal acompanhar e rever lá no nosso Ah, canal. Bom, dentro desse lado social, que sem dúvida nenhuma, né, o futebol feminino ele tem, né, a gente sabe os desafios, enfim, econômicos e tudo mais, né, da dificuldade de conseguir chegar realmente num grande clube, né, de se profissionalizar e tudo mais. Então, existe esse cunho social. Sei também que o Atlético também desenvolveu, né, uma campanha, Joga Juntos, né, exatamente para poder também arrecadar fundos. Como é que hoje funciona esse lado social aí do Atlético Feminino? Como é que você vê, assim, não só essa campanha, mas também esse papel de desenvolvimento, né, formar realmente pessoas para o mundo, né? A gente sabe, nós acompanhamos, né, o sonho, né, de inúmeros atletas se profissionalizar, jogar em um grande clube como o seu, então, sem dúvida nenhuma, é um sonho, né? Mas a gente sabe que não tem espaço para todo mundo, né? Essa é a grande realidade. Então, como que vocês atuam nesse lado social também, né? Ô Guilherme, assim, temos mais de formação lá embaixo, aí com o Lele. Uhum, Eu fui lá sim. uma vez. Até me perguntaram outro dia, como que é tal? Eu falei, ó, vou ser super sincero, porque eu não gosto de ficar mentindo. Fui lá uma vez na base. Uhum, Tive 2 meses para preparar um time, porque eu fui contratado para tentar subir o Atlético. Não uhum. tem, não Chegou em tem outra janeiro, né? coisa, né? Uhum, Cheguei em janeiro. E aí tem que subir o Atlético. Time grande é assim. Um jogo é a vida, né? E eu fui muito pouco na base. Formação aí é mais com o Lele. Eu vou falar uhum. por mim. Eu estou sempre mandando. Ontem mesmo mandei uma polêmica no grupo. Até briguei com ela. Falei, vocês não respondem. Só alguns respondem. Que assim, eu gosto de atleta crítico, sabe? Acho que desde 2012 lá no Contagem, com meus meninos do Contagem, que não eram fáceis, depois em diante, eu fui tentando trabalhar esse lado crítico do atleta. Acho que elas não podem ser chutadoras de bola. Chutador de bola é muito pouco. E aí a gente tem que trazer temas. E sem contar o assunto de ontem, mas só a ideia, o que eu disse era para elas: olha, vocês hoje chutam uma bola porque alguém um dia morreu. Alguém lutou, alguém teve em fábrica fazendo greve, para vocês estarem aqui, mulheres com direito. Sensacional. Outro, há bom tempo atrás, futebol feminino, igual você falou no início, ele foi proibido. Alguém teve que brigar para vocês estarem aqui hoje. E aí vem
vocês, agora que podem jogar, não vão falar nada, não vão, igual eu falei com elas, não vão ser um agente político, um agente social. Elas precisam entender isso. Mas vão entender quando o Hoffman falar, quando os outros, não vou dar nome, mas os outros treinadores ficarem falando, cobrando, e nós, treinadores, também sermos esses agentes sociais e políticos. Político não é de politicagem, nada não, não, de cobrar. Por exemplo, eu estava viajando esses dias. Será que não dá para fazer uma lei de incentivo voltada para a mulher, para o esporte feminino? Eu acho que seria o caminho. Porque entre um futsal masculino e um futsal feminino, o futsal masculino é praticado demais. Estou dando exemplo de futsal, mas pode pôr futebol, basquete, qualquer coisa. Uhum. É praticado demais. E o feminino? Então, assim, minha fala vai para todos os canais, muitas vezes. Eu dou uma entrevista, o negócio, de vez em quando, dá uma esquentada e aparece muitos canais. E aí, nós, treinadores, temos que ter essa noção de qual atleta a gente está formando, mas formar também não é só lá embaixo com as meninas novinhas, não, que eu dei o exemplo da base, né, com o Leilei. Não, no dia a dia. E aí nós precisamos ser agente social e político crítico. Crítico. As meninas precisam entender isso. As meninas do Atlético, do Corinthians, do Flamengo, de qualquer lugar. Elas precisam entender. Porque se elas estiverem satisfeitas, elas têm que ser gratas. Eu falo isso sempre. Seja grata. Não seja satisfeita. Para que elas possam mudar. Para que daqui a pouco, outra briga que quase sempre a gente tem para estudar. Porque daqui a pouco você forma, cara. Você parou, formou, vai lá ser um agente político, social, entra na política, tá? Então vai lá, briga por lei de incentivo feminina. Vai fazer um trabalho social voltado ao feminino. Então, é isso que a gente tenta passar. Mas, é claro, isso eu vou conseguir com um pouco mais de tempo, né? Até porque palavras que hoje são estranhas aos ouvidos não são bem aceitas, né? Mas, com o tempo, deixam de ser estranhas e são bem absorvidas, né? Não, perfeito. E o seu papel também é importantíssimo, né, nesse contexto, não é? Uma coisa é o Guilherme falar isso, né? A outra coisa é o professor falar isso, né? Então, as mensagens, sem dúvida nenhuma, que você traz, esse tipo de provocação social também, ela tem um impacto muito grande. Então, realmente é de suma importância. Excelente, excelente reflexão. E que elas me respondam no grupo. Vou cobrar, já que elas estão mandando tudo mãozinha, querem me zoar, me responde no grupo. Já sabe que eu gosto de polêmica, que eu gosto de brigar com elas. As atletas aí, ó, fiquem alertas, fiquem alertas. De olho no grupo, responde o professor, pessoal, é melhor. Bom, chegou uma pergunta aqui do Elton, um abraço, Elton. Ele pergunta como o futebol feminino tem se posicionado para transpor essa barreira do preconceito e do atingimento do próprio patamar esperados pelos torcedores e principalmente pelos patrocinadores. Tá, ou seja, o futebol feminino. Eu acho que na verdade, assim, como que o futebol feminino, né? O que na verdade tem sido feito? Eu acho que até essas discussões aqui, né? E a sua disponibilidade de a gente conversar sobre futebol feminino já é realmente uma iniciativa. Então, a pergunta dele se dá exatamente em razão disso, né? Eu acho que você até comentou um pouco esse fomento da informação, mas o que você acha que realmente pode ser feito, ou já que está sendo feito, para potencializar essas questões? Obrigado aí pela participação, Edson. Um grande abraço. Olha, o futebol feminino, se a gente parar para falar de uma forma geral, não tem feito pouco. Por que eu falo pouco? Talvez só São Paulo tem ali uma mulher no departamento, né? Agora tem até a Lorena, que saiu da Ferroviária, foi também para a federação, mas tinha a Pelé junto, voltado ao questionamento, à busca do futebol feminino, o crescimento. Aí é sensacional. Mas e nos outros estados? O que a gente tem feito? Eu vou falar dos outros, não vou falar daqui. O que a gente tem feito aqui? Não como clube. Não como clube.
mas como federação a gente precisava ter algo a mais. Porque são eles que são a cabeça de tudo, né? A gente joga, a gente pode brigar, a gente pode fazer algumas manifestações, mas, por exemplo, se não tiver um departamento de futebol feminino dentro da federação, e aí é onde o Leonardo Barbosa, que a gente sempre tem Sim. algumas discussões de Uhum. ideias, mas Já participou conosco sempre aqui. sempre me respeita bastante, eu sempre respeito ele, é que a gente tem essa divergência, porque a questão fica muito assim, mas não temos dinheiro de São Paulo. Tá, mas não precisamos começar com o futebol feminino do tamanho de São Paulo. A gente pode começar do jeito mineirinho, pelas beiradas, construindo aqui projetos, times mais fortes, sabe? Você entra na página da federação, tem lá uma questão de cursos, né? Eu nunca vi fazer nada. Como vamos começar a fazer futebol feminino? Vamos trazer o pessoal do outro estado, vamos trazer aqui o pessoal de Minas para falar do futebol feminino. Eu acho que aí sim a gente vai movimentar legal. E nós, treinadores, jogadores, né, comissão técnica, a gente está sempre tentando falar algo que possa puxar e movimentar para a modalidade, mas eu vejo que as organizações do esporte elas podem fazer mais, e se elas fizerem mais, aí sim nós vamos alavancar o futebol feminino numa proporção maior. Eu tenho certeza disso, porque eu vejo que São Paulo faz mais do que Minas, e São Paulo tem mais do que Minas. Então, Uhum. para mim é simples assim. Perfeito, perfeito, professor. Registrar aí a participação da Selma, do Desirê. Um abraço aí a todos, pessoal. E desculpem aí aos demais que eu não estou nomeando, vai passando aqui muito rápido, mas agradeço muito aí a participação de todos vocês. Bom, você chegou a comentar com relação à seleção brasileira, né? Da Pia, né? A sueca aí à E a frente sua de roda. da seleção brasileira, né? Então, algumas pessoas, não estou querendo fazer uma polêmica, mas eu acho que uma análise assim, realmente mais profunda com relação a esse desenvolvimento, né? Também tivemos aí, até nos comentários também, falando sobre, né, esse gap que nós tivemos aí de 40 anos, né, sem a prática do futebol aqui. O que você acha? No futebol profissional também, masculino, né, nós temos aí inúmeros treinadores também estrangeiros e tal. Então, na sua visão como treinador, isso é positivo? O que a gente pode realmente trazer para o futebol de ter esse ganho, né? Não só como treinador, e também outros clubes, China, Estados Unidos, enfim, o que todo esse movimento aí pode trazer e ser absorvido e aplicado de uma forma objetiva no Brasil, professor? A Pia nem deve gostar muito de mim, né? Eu conheci ela no Pacaembu, quer dizer, mentira, se ela souber quem eu sou, né? Nos encontramos no Pacaembu ano passado, final do Brasileiro, batemos um papo lá com a Bia, e o Guerreiro, preparador físico. E assim, eu sempre falo que a ideia do Caboclo foi boa, muito boa. O projeto do Caboclo trazer uma treinadora de fora, eu acho que tem seu valor, sabe? A minha questão com a Pia, que eu sempre falo, é que eu não vejo a Pia pensando como Pia. Eu não sinto que ela faz as coisas que ela quer fazer ou que esperava-se dela, sabe? O que eu acho? Vamos lá, vamos tentar ampliar um pouquinho. Acho que pela primeira vez eu vou ter um espaço para falar assim maior com alguém. Bom. Mas o trabalho que a Emily fez, que era, vou convocar só do Brasil, vou buscar todo mundo e vou dar um treino aqui, vou conhecer a atleta que está lá no time tal, time tal. Eu acho que foi um trabalho fantástico. Foi um trabalho muito bom. Porque aí realmente você dá valor para aquele trabalho daquele clube. Eu tenho dito direto, a Pia já tem 30 nomes, cara. E dos 30 ela vai escolher 23 na próxima Copa, 2023. Ela não vai colocar mais ninguém. Nós estamos em 2020. Ela já tem já tem 30 nomes, não vai passar disso. Então,
Pô, e com todo respeito, por melhor que ela saiba futebol, muito mais do que eu. Futebol feminino, eu não tenho dúvida que ela sabe mais do que eu. Dúvida nenhuma, sem hipocrisia nenhuma. Falei agora há pouco sobre a minha conversa, né, com o Jorge para a gente diminuir e encurtar espaço. Mas assim, ela não sabe quem são as meninas do Atlético. Ela não sabe quem são as meninas do Cruzeiro. Não sabe. Porque você vai conhecer no dia a dia, é no treino, sabe? E tem meninas de valor que você pode buscar e ver e conhecer. Aí chegando lá, cara, não gostei. Beleza, não convoca mais. Mas a oportunidade tem que ser dada. E a oportunidade dada gera coisas além do jogo. O que são coisas além do jogo? Uma publicidade, um marketing. Pô, não vou dar nome, né? Senão o treinador arruma pro polêmico. Uma menina do Atlético foi convocada. O Atlético vai colocar em todas as suas mídias. O Atlético vai reconhecer o tanto que aquilo ali leva o nome. Pô, você vai contribuir para o clube. Vai dar um reforço positivo. E não é para o Atlético só, é para qualquer time. Quem não quer ter uma atleta convocada? Então, assim, até uma convocação é um momento de engrandecimento do futebol feminino. Pode ser que as pessoas não concordem comigo, mas, assim, eu vejo que esse trabalho ela não fez. Eu não acredito que ela que estava lá na Suécia, no sub-16 ou 18, não me lembro agora, ela tem certeza de quem são as meninas do Brasil. Não tem. Eu não acredito. Eu não acredito. Então, o projeto do Caboclo, eu falo sempre, foi muito bom, é muito bom a ideia. É boa a ideia. Mas ainda me falta algo. Me falta algo. Eu precisaria entender. Entendeu? Algumas convocações estranhas, tipo, nada contra a menina, que eu esqueci o nome agora, a goleira que era reserva do Flamengo. Poxa, convocou a menina que estava no banco do Flamengo. Não era possível, não é possível que não podia convocar a Lorena do Grêmio. Tem estatura, tem biotipo, chegou numa semifinal de brasileiro, não podia convocar a Camila do Cruzeiro, que estava na final do brasileiro. Entendeu? Então, assim, essas coisas eu não entendo bem. Mas eu gosto da ideia. E o Mourinho falou há umas semanas atrás na Fox que treinador não tem nacionalidade, não tem passaporte, né? Acho que é isso. Acho que a gente tem que estar aberto a receber os estrangeiros. Se a gente não quer dar espaço, a gente tem que ganhar dos caras ou das mulheres. A gente tem que ganhar. Agora, ficar brigando por isso, porque eles estão tomando nosso espaço, aí eu acho que é demais, porque acho que o mesmo treinador que fala isso é o que está doido para pegar o passaporte, meter o pé e ir lá para ir para outro lugar. Treinador é assim. E eu acho que a gente não pode ficar brigando, caçando encrenca com gringo, não. Veio, que faça um bom trabalho, que ensine a gente algo que a gente não conhece. E aí a gente vai aprender, vai evoluir, vai se tornar melhor que os caras, ou que as mulheres. Perfeito, perfeito mesmo, né? Ou seja, não é essa disputa direta, na verdade, existe uma questão de complementar, né? Ou seja, se está agregando para o futebol como um todo, por que não, né? Mas aí, a partir do momento, ele tem que colocar uma vírgula, entender o cenário, como você bem colocou, né? Quer dizer, temos aqui muitos atletas aí, sem dúvida nenhuma, em vários clubes com potencial para estarem lá, Dá para dúvida convocar, dava para fazer, Guilherme, na última convocação, que foram os jogos aqui no Brasil. Dava para ter convocado professor, atleta só daqui. Desculpa incomodar. Tá acabando? Então são 30 segundos. Aí fica à vontade, já agradeço aqui a sua participação, a sua mensagem final, e já fica um gostinho de quero mais. Agradeço muito, a nossa live vai estar no nosso canal do YouTube. Por favor, sua mensagem final, professor. Valeu, um abraço para todo mundo que brincou comigo aí, legal demais. Ô Fred, estou te devendo uma live também. Obrigado, Footclass. Guilherme, um abraço. Malaco, desculpa aí não te responder, sou grosseiro mesmo, minha mãe não me deu tanta educação. Tudo de bom para vocês. Valeu. Muito obrigado. Agora fica tranquilo, aqui está tudo em casa. Muito obrigado pela atenção, agradeço a todos que participarem conosco. Sucesso, seja vitorioso. Um grande abraço e até a próxima, professor.